Olá, alunos do curso de Ciências Biológicas. Bem-vindo à terceira unidade da disciplina de Embriologia. Nós vamos falar sobre segmentação. Então, segmentação nada mais é do que as sucessivas divisões que a célula inicial, o zigoto, sofre para formar as estruturas posteriores. Então, aqui nós temos um exemplo de um zigoto sofrendo a primeira divisão, formando duas células. Posteriormente, essas duas células sofrem mais uma divisão, formando 4 células. E a partir desse momento, nós temos uma massa celular, que é a mórula. O padrão de segmentação celular vai depender dos padrões de distribuição do vitelo. Então, o vitelo é a substância nutritiva que vai ser utilizada para o desenvolvimento do embrião e nós temos diferentes padrões nos ovos da distribuição desse vitelo no citoplasma. Então, nós temos ovos oligolésticos, no qual praticamente não há vitelo ou há muito pouco vitelo distribuído em grãos. Esses grãos são distribuídos pelo citoplasma. Nós temos o ovo mesolécito, em que há uma grande quantidade de vitelo e essa quantidade ela está distribuída na parte mediana da célula, formando o que nós chamamos de polo vegetal, polo vegetativo, e aqui em cima nós temos o polo animal, onde está o restante do citoplasma e o núcleo. No caso dos ovos telolésticos, nós temos praticamente toda a célula tomada pelo vitelo, no qual o citoplasma e o núcleo eles ficam isolados numa porção da célula. Esse é o ovo típico de répteis e aves. E por último, nós temos o ovo centrolécito, que são os ovos dos insetos, no qual o vitelo ele está centralizado na célula com o núcleo e nós temos o citoplasma distribuído ao redor desse vitelo. Nós temos dois padrões de clivagem. Nós temos a divisão holoblástica e a divisão meroblástica. A divisão holoblástica é a divisão total. Ela ocorre principalmente em ovos que têm uma quantidade pequena de vitelo. Então, o que acontece é que aqui nós temos uma célula inicialmente e essa célula sofre uma divisão total, formando duas células. Essas duas células sofrem novamente divisão, formando 4 células e assim sucessivamente. No caso da divisão meroblástica, o que acontece é que as células que apresentam esse tipo de divisão, elas possuem uma quantidade muito grande de vitelo. Então, a divisão ela não consegue passar por essa região onde está o vitelo. Então, ela ocorre superficialmente, somente no citoplasma ativo. Então, nesse caso, nós temos as divisões meridionais, no entanto, as células elas continuam em ligação com o vitelo. Por isso que é uma divisão parcial. Isso ocorre principalmente nos ovos de aves e répteis, como também em alguns peixes. Alguns exemplos de clivagem. Então, nós temos aqui o exemplo de clivagem holoblástica radial, que ocorre nos equinodermatas. Então, aqui nós temos uma célula com polo animal e polo vegetal. Inicialmente, nós vamos ter uma divisão meridional, formando 2 células. Posteriormente, eu tenho outra divisão meridional, formando 4 células. E aqui nós vamos ter uma divisão equatorial, formando um conjunto de 8 células. Das quais 4 estão no polo animal, foram formados pela região do polo animal, e 4 foram formados pelo polo da região vegetal. O que ocorre posteriormente é que as divisões ocorrem de forma desiguais, gerando uma diversificação celular na mórula. Aqui nós temos um exemplo de clivagem meroblástica discoidal, então uma clivagem parcial. Isso ocorre principalmente nos ovos de aves. Então, o ovo de ave ele tem uma quantidade muito grande de vitelo e o citoplasma e o núcleo eles ficam numa porção lateral chamada de blastodisco. Então, essa é a única porção que nós temos o citoplasma ativo. Então, o que acontece é que a divisão ocorre nesse blastodisco, mas ela não consegue ultrapassar essa região e gerar a divisão em todo o ovo, onde que eu tenho o vitelo. Então, nesse caso, a divisão aqui ela é superficial. Ela ocorre somente nesse citoplasma ativo e essas células elas continuam em contato com o vitelo. Posteriormente, que eu vou ter uma separação dessas células com o vitelo. Muito obrigado, até a próxima unidade. Bom estudo a todos.